Vamos ao momento da palavra, queridos. Fala um amém forte aí. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Essa noite eu vou falar acerca de um assunto que de vez em quando a gente vai raspando assim nas pregações, não aborda, vai contornando o assunto, mas hoje eu quero tratar o assunto de cheio, bem no centro do assunto. Eu quero falar de um evangelho sem cruz. Não jogue o sapato, por favor. Né? Fale só assim, misericórdia. Fala aí, misericórdia, está amarrado. Não existe evangelho sem cruz, não é? Mas é acerca disso que eu quero tratar com os irmãos e que sirva para um alerta para nós, para a nossa geração. Amém? Amém? Então, eu fico muito feliz, queridos, assim, com o avanço da igreja evangélica. E como os irmãos sabem, eu sou neto, bisneto de crentes. Eu cresci na igreja e me recordo muito bem da minha adolescência, na década de 80, na igreja. Não é? E era um tempo, assim, difícil. Era um tempo difícil, nos faltava muito recursos, nos faltava equipamentos, nos faltava talento, nos faltava preparo, nos faltava muita coisa. Éramos pobres, a verdade é essa, não tínhamos muito preparo. Tinha-se poucas igrejas no Brasil grandes, mas elas não conseguiam ser referência para nós, porque havia um distanciamento muito grande, um distanciamento econômico, um distanciamento na formação, no conhecimento, nos recursos, nem para inspirar não dava, porque era muito distante, né? E glória a Deus que nós superamos isso, de forma que hoje, queridos, você pode ir em qualquer lugar, em qualquer igreja, às vezes em igrejas distantes, igrejas na periferia, não importa onde você vai sempre se deparar com uma boa estrutura, você sempre vai se deparar com bons equipamentos, com gente talentosa e com algo excelente. E eu dou glória a Deus por isso. Falei, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Sabe, queridos, Deus nos prosperou. Deus nos prosperou. Não é? Cresci a minha adolescência sentado num banquinho de madeira que não tinha encosto. E era um monte de menino aglomerado naquilo ali, porque também se faltava banco nas igrejas. E Deus nos prosperou de forma que hoje, meu irmão, vamos pensar em auditório. Auditório, viu? Os melhores auditórios de Campinas não é o Castro Mendes. Conhece o Castro Mendes? Não é. Ele não é o melhor. Não é o melhor auditório, não é o do Shopping Iguatemi, não é o do Shopping Dom Pedro, não é. Os melhores auditórios estão nas igrejas, seja pelo conforto, seja pela tecnologia, seja pela beleza, pelo nível, pelo padrão das construções. Hoje está na igreja evangélica. Amém? Amém. Não deve nada, não deve nada. Você vai no Castro Mendes e você fala assim, nossa, é só história. Porque os melhores lugares, os lugares mais confortáveis, com tecnologia, com estacionamento, com conforto, com tudo mais, com equipe para te receber, que ele está nas igrejas. Você quer falar de som, de iluminação, de músicos, os melhores músicos, o melhor som, a melhor iluminação, não estão nas danceterias, nas boates, nos bares, não estão. Eles estão nas igrejas, amém? Amém? Fala um amém de meia hora aí para você me deixar animado aqui. Amém? Então, e eu fico muito feliz com isso. Glória a Deus por isso, porque Deus nos prosperou. Deus nos prosperou. Deus nos acelerou. Vivemos um tempo de excelência, então, e não há nada errado nisso. Eu glorifico a Deus por isso. Mas, por outro lado, nós, como essa geração, a nossa geração, corre o risco de atrairmos pessoas, de recebermos pessoas nesse ambiente excelente, nesse ambiente bem estruturado, nesse ambiente legal, de muito talento, muito bacana. Nós corremos o risco de atrairmos essas pessoas para as nossas igrejas e, apesar de elas estarem nas nossas igrejas, elas não entenderem a proposta do evangelho. Fala aí, misericórdia. Entende? Sentada, nos ouvindo, cantando conosco, cantando as mesmas músicas, e a gente corre esse risco. Nós corremos o risco, nossa geração corre o risco de esvaziarmos a mensagem que Jesus encarnou, viveu e morreu por ela. E isso é mal.
E isso é mal. Então, corremos o risco de, em meio a essa estrutura bacana, recursos abundantes, em meio a essa admiração do mundo, o mundo olha para a igreja evangélica e fala assim: uau, os caras são bons. É assim que é. O mundo olha para a igreja evangélica hoje no Brasil e fala: uau, os caras são bons, os caras são descolados. E nós corremos o risco, queridos, de alguma forma, esvaziarmos o evangelho, pregarmos um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Então, o texto de Romanos, o capítulo 1, o versículo 16, diz o seguinte: o apóstolo Paulo dá aqui 2 parâmetros do evangelho. Não me envergonho do evangelho, porque é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Eu não me envergonho do evangelho, porque evangelho primeiro, poder de Deus. Fala comigo, poder de Deus. E salvação a todo que crê. Todo que crê. É isso. Esse é o evangelho. Queridos, nós corremos o risco, nós na nossa geração, corremos o risco de produzirmos um evangelho bacana, um evangelho legal, interessante, mas um evangelho que não salva. Nós corremos o risco de esvaziarmos o evangelho de tal forma que ele continua sendo pregado, mas não muda a vida de ninguém. Fala aí, misericórdia, meu irmão. Misericórdia, misericórdia. Corremos o risco na nossa geração de produzirmos, de gerarmos um evangelho pobre de escrituras, pobre das escrituras, pobre do poder de Deus, onde Cristo já não é mais o suficiente. Onde Cristo já não é mais o suficiente. Então, a intenção desta pregação é que nós, a nossa geração de crentes, possamos nos despertar e estarmos atentos aos enganos e pregarmos um evangelho, continuarmos pregando um evangelho que é poder de Deus e salvação a todo que crê. Amém? Essa é a intenção, essa é a intenção. Porque é o seguinte, o diabo, irmão, ele pode olhar para a minha vida e olhar para a sua vida e falar assim: esse cara não desvia. Esse não tem jeito de desviar. Não tem jeito de tirar Cristo da vida desse cara. Agora entenda o seguinte: ele não desiste. Não é porque eu estou firme em Cristo, ele não desiste e simplesmente muda a estratégia. Já que não dá para tirar Cristo da vida dele, a estratégia é outra. Ele vai tentar nos seduzir para que a gente coloque Cristo no lugar errado. De forma que Cristo não seja mais o centro da nossa vida. Ele vai trabalhar de uma forma para que Cristo continue na nossa vida, mas na periferia, isolado, num canto, não mais um Cristo, o centro da nossa fé. Essa é a estratégia de Satanás. Que Cristo deixe de ser o centro das nossas vidas, que a Escritura deixe de ser a verdade absoluta. E de uma forma ou outra, a gente vai aceitando aquilo que não deveria aceitar e a gente vai barateando, esvaziando o evangelho de Cristo. E vamos criando um outro evangelho. Então, diante desta realidade, nós como igreja, tem gente apaixonada por Cristo aqui? Amém? Apaixonados por Cristo que somos. Centrados em Cristo, como buscamos ser, que nós nos apeguemos às Escrituras, porque ela nos revela o plano de Deus, ela nos revela a proposta do Evangelho. Nos apeguemos às Escrituras, para que não venhamos viver de uma forma superficial, para que não venhamos viver, nos perder nesse mar de engano dos nossos dias. Não é? E o Evangelho, e a proposta do Evangelho, queridos, é por isso que a gente precisa se empenhar nas Escrituras, porque a proposta do Evangelho, muitas vezes, parece loucura. Parece loucura para a razão humana, parece loucura para esse mundo. O Evangelho é uma loucura. E nós precisamos estar bem apaixonados por Cristo para viver a loucura do Evangelho. Amém? 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 Eu vou para o primeiro texto, o Colossenses 2, o versículo 13. Vai nos dar uma compreensão, uma pequena compreensão
da proposta do Evangelho. Vocês conhecem o texto riquíssimo. Pode voltar um slide, Manu. Isso, é aqui. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele as removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles o quê? Tem gente aí, alô? Fez o quê? Um espetáculo público, triunfando sobre eles aonde? Na cruz, na cruz, na cruz. Então, queridos, eu queria dar um foco na cruz. Eu quero trazer um foco nessa noite de um evangelho da cruz. Da cruz. Então, nós precisamos entender, é importante que a gente entenda isso rápido, que a cruz não foi um acidente de percurso. O céu não ficou em crise ao saber que o mundo ia pregar Jesus na cruz. Não é? O Espírito Santo não virou para o Pai e falou assim, Pai, e Deus falou para o Espírito Santo, falou assim, o que está acontecendo? Eles pegaram o filho e vão pregar na cruz, eles vão matar o filho. Não teve crise no céu. Porque o fato, meu irmão, a loucura do Evangelho, aquilo que é a surpresa, o chocante do Evangelho, é que Jesus Cristo escolheu a cruz. Fala um amém aí. É escolha dele. É escolha dele. O Senhor Jesus escolheu a cruz. Ele escolheu o martírio. Ele escolheu a cruz. Isso não foi um acidente de percurso. O Senhor Jesus, durante o tempo todo do seu ministério, e nós vamos ler alguns versículos, sabe o que ele está falando? Ele está dizendo para os seus discípulos, eu estou indo para a cruz. Eu estou indo para a cruz. Então não foi um acidente. Então, na ótica do Evangelho, queridos, a cruz ela é uma plataforma de triunfo e não de morte. A cruz é uma plataforma, na ótica do Evangelho, da loucura do Evangelho, a cruz é uma plataforma de conquista e não de derrota. O texto que acabamos de ler diz o seguinte, que Cristo zombou, fala comigo, zombou. Fala assim, tirou uma onda. Tirou uma onda. Cristo zombou dos principados, das potestades, dos poderes, Satanás, dos demônios, zombou de todos eles num espetáculo público. O Senhor fez um espetáculo público, fez um grande evento, zombou de todos eles, triunfando sobre eles. Aonde? Na cruz. Na cruz. Então, o Senhor escolheu a cruz como uma plataforma de triunfo. Então, cruz não é algo penoso, cruz não remete à morte. Cruz, na ótica cristã evangélica, remete a triunfo de Cristo, remete à vida, quando a vida venceu a morte. Amém? 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 Isso é cruz para nós. E a gente precisa corrigir esse foco, porque eu não sei de onde vem. Talvez venha do cristianismo romano, talvez venha de influência secular, pagã, não sei de onde vem. Né? Mas às vezes a gente carrega um conceito de cruz errado, como se fosse um fardo. E a gente faz aquela expressão cansada e fala assim, pastor, essa é a minha cruz. Faz uma expressão cansada e fala assim, é difícil, esse é um fardo. Então a gente associa a ideia de cruz como algo penoso, algo difícil, algo que eu não mereço, mas no final das contas eu tenho que suportar. Eu não mereço passar por isso, mas vai fazer o quê? E a gente então carrega a nossa cruz mal-humorado, reclamando. Viu? Ajusta o foco. Vamos ajustar o foco. Vamos corrigir o nosso entendimento. Cruz para o crente é um lugar de bênção. Cruz para o crente é um lugar de conquista. Cruz para o crente é um lugar de triunfo. Cruz para nós, meu irmão, é um lugar de manifestação do sobrenatural de Deus. Amém? Há um sobrenatural de Deus na cruz. A loucura do Evangelho se mostra na cruz. E acompanhe comigo. Acompanhe comigo. Acabamos de cantar aqui a música, eu não vou tentar repetir aqui porque eu vou errar, né? Estou perdendo para ganhar. Estou morrendo para viver. Cara, como é possível isso? É a loucura do Evangelho. Esta é a bênção da cruz.
Essa é a bênção da cruz. Porque ao mesmo tempo que morremos para esse mundo, ao mesmo tempo que morremos para uma realidade terrena, o que acontece conosco? Nós ressuscitamos para uma vida celestial, para uma vida em Cristo Jesus. Essa é a verdade do Evangelho. Esse é o Evangelho do Cristo. Ao mesmo tempo que eu renuncio, ao mesmo tempo que eu me disponho a perder, sabe o que acontece? Pelo poder do Evangelho, pelo poder que há na cruz, pela loucura do Evangelho, eu recebo de volta. Eu recebo eu renuncio e eu acabo ganhando de volta, eu recebo de uma forma maior e mais sublime. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a bênção materializada na cruz. Nós vemos na cruz, eu perco, eu renuncio e eu recebo de volta, multiplicado e abençoado. Essa é a bênção da cruz. Então, irmãos, há um esforço tremendo de Satanás para que... Satanás odeia a cruz. Satanás odeia a cruz. Pode passar mais uma, Manu? Satanás odeia a cruz. Há um esforço tremendo. Houve um esforço tremendo do diabo para evitar que Jesus fosse até a cruz. Há um esforço tremendo de Satanás para que eu e você venhamos a abandonar esse evangelho da cruz. Ele é isso. Pode continuar crente, pode continuar na igreja, pode cantar as músicas bonitas, pode frequentar os templos bacana, mas é só fugir da cruz. Então, vou recorrer aqui ao teu repertório, ao teu conhecimento bíblico. Posso ouvir um amém? Amém, amém. Todos nós somos conhecedores da palavra. Outro amém, outro amém. Você se recorda da passagem da tentação de Jesus? Sim, sim. Tentação de Jesus está em Mateus 4. Você se recorda? Satanás, Jesus está no deserto, está em jejum, e o diabo vai até Jesus e começa com uma conversa mole. Começa a tentar Jesus. A primeira ele fala assim para Jesus: está com fome? Transforma essa pedra em pão. Jesus não dá a mínima, Jesus rechaça Satanás, ele fala assim: não, faz uma gracinha, se joga daqui de cima para baixo, os seus anjos vai te segurar, né? E Jesus também não entra nessa, e de repente Satanás muda a conversa, eleva o nível da conversa e vem com a sua terceira investida, relatada no texto, que é a seguinte. Na minha interpretação aqui, como você conhece, depois você lê lá e você vai ter também a sua interpretação aí. Satanás chega para Jesus e fala assim: é o seguinte, eu sei o seu propósito, eu e você sabemos a que você veio. Beleza? Então, sem conversa mole, deixa eu te dizer, Jesus, você veio para salvar e libertar o mundo. Você veio para salvar a humanidade. Só que é o seguinte, você está interessado naquilo que é meu. É meu porque Adão e Eva me deu lá no Éden ao cair em pecado. De boa, Jesus, você está querendo o que é meu. Não disfarça, é isso. E preciso te dizer, Jesus, não tem crise. O que você quer eu te dou. Está tudo certo. Eu só te peço uma coisa. Eu te dou, se você prostrado me adorar. Tá fácil. Não tem crise, nós não vamos bater boca, nós não vamos discutir. Prostrado me adora, eu entrego aquilo que você veio buscar. Você veio para isso, não veio? Pois bem, eu estou te entregando. Tá fácil. Essa é a proposta. Esta é a proposta de Satanás a Jesus. Esta é a proposta. Queridos, por debaixo desta proposta, né, num subliminar dessa proposta, está a seguinte ideia. A ideia é o seguinte: Satanás propõe a Jesus um atalho. Um atalho. Satanás propõe a Jesus um evangelho sem cruz. Esquece cruz. Esquece ministério, Jesus. Esquece, eles não vão te aceitar. Eles vão te rejeitar. Eles não têm condição de te aceitar, eles vão te rejeitar, eles vão te afligir. Jesus, se poupe disso. Jesus, tenha piedade de você mesmo. Você não merece passar por isso. Esquece esse papo. Eu te dou tudo isso agora mesmo, sem esforço, sem lágrimas, sem sangue, sem cruz, sem cravo, sem martírio. É seu. É seu. A proposta, queridos, é essa. Um evangelho sem cruz. Um atalho. Eu e você sabemos. Amém? Jesus botou Satanás para correr.
e seguiu para o desfecho triunfal. Aonde? Na cruz. O Senhor não aceitou atalho. O Senhor não aceitou atalho. Então, amados, a cruz é o maior símbolo do cristianismo. A cruz é o símbolo do nosso triunfo, do triunfo cristão. Então, omitir a cruz é colocar o evangelho num pé de igualdade de qualquer outra religião. Omitir a cruz é colocar o evangelho no pé de igualdade com as tantas filosofias que tem por aí. Então, eu dou uma pausa aqui na nossa pregação, porque até aqui nós revisitamos a história e reafirmamos um conceito. Qual é o conceito? A cruz é uma plataforma de triunfo ao cristão. Amém? Nós não temos que ter... cruz não é penoso, cruz não é um lugar de derrota e nem de morte. Pelo contrário, é um lugar de triunfo e de vida. É isso. Daqui para frente, o que eu vou mostrar para os irmãos é a minha e a sua responsabilidade. Como igreja, como indivíduos, como pai de família, a nossa responsabilidade com esse evangelho da cruz. Amém? Amém? Beleza? Então, pode passar para nós lá, Manu. A primeira coisa que eu preciso te dizer, que é um evangelho sem cruz, não é boa coisa. Fala para o irmão que está ao teu lado aí, exatamente. Pode voltar lá, Manu. Fala para o irmão que está ao teu lado aí. Evangelho sem cruz, não é boa coisa. Não é boa coisa. Não é boa coisa. Queridos, a primeira proposta de evangelho sem cruz partiu de quem? Fala aí. De Satanás, do diabo. Não pode ser coisa boa. Não pode ser coisa boa. Então, a primeira proposta de evangelho sem cruz não veio de fonte boa. E Jesus rechaçou prontamente. E eu preciso te dizer que no ministério de Jesus, na caminhada de Jesus, nós vamos ler, esta proposta volta. Volta. E aqui está o cuidado que eu e você precisamos ter na nossa geração. É isso que me motiva a trazer essa palavra. Essa proposta bate nos nossos corações todos os dias. Se não é possível tirar Cristo do teu coração, eu coloco ele num lugar isolado. Eu coloco ele num lugar neutro. De forma que a gente não tenha uma vida liderada por ele. É isso. Então, Jesus vai se deparar novamente com esta proposta de evangelho sem cruz. E vamos acompanhar a reação. A primeira dele, a primeira reação de Jesus foi veemente, botou Satanás para correr. Agora nós vamos ver essa segunda investida, Mateus 16, do versículo 13 ao 17. Acompanhe aqui comigo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amém? Amém? Então, queridos, Pedro teve uma revelação do céu, uma revelação do trono. O próprio Jesus julgou a revelação de Pedro e falou assim, essa veio do céu. Você não tem capacidade disso. Toda profecia, toda revelação precisa ser julgada, sim ou não? Pois é, Jesus julgou e falou assim, pô, essa é boa. Não é? Jesus, queridos, Pedro vira para Jesus e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até musicamos isso, cantamos isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou feliz, meu irmão. Ele falou assim, finalmente os caras estão entendendo algo. Oh, graças a Deus, os caras estão entendendo, não é? Finalmente estão entendendo. E Jesus, então, partindo dessa revelação de Pedro, vai expor o plano de cruz. E vai continuar. Passa para nós lá, Manu.
Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário, fala comigo, era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse o quê? Morto, e depois ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Nas versões Ferreira Almeida falava assim: Jesus, não, tenha piedade de si. Isso não pode acontecer com você, Jesus. Jesus, cruz não. Deve ter um outro caminho, deve ter uma outra forma. Esse negócio, Jesus deve ter um atalho, uma forma diferente. Cruz não, Jesus, tudo menos isso. O Senhor não merece passar por isso. Impressionante, queridos. Impressionante. Pedro, primeiro tem uma grande revelação que vem do trono de Deus, e 5 versículos para baixo, Pedro está tentando evitar com que Jesus vá até a cruz. Pedro está propondo a Jesus, não, cruz não, deve ter um caminho mais fácil, deve ter um caminho alternativo, Jesus. Então, aqui, a gente vai ler no próximo versículo a resposta de Jesus, mas eu te adianto que Jesus é agressivo. Fala comigo, agressivo. Ele não é elegante, ele não é polido. Jesus é agressivo. Jesus vai dar uma resposta forte, e isso reforça em muito aquilo que nós dissemos agora há pouco. Evangelho sem cruz não é boa coisa. Não é boa coisa. E Jesus, repare no texto, vamos ler e depois eu volto. Jesus virou-se e disse a quem? A Pedro. Para trás de mim, quem? Satanás. Jesus olha para Pedro, vira para Pedro e repreende quem? Satanás. Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Queridos, Jesus olha para Pedro, vira para Pedro, mas repreende quem? Satanás. Jesus falou assim: eu sei de onde vem essa ideia. Faz assim. Faz aí. Essa ideia não vem de você, Pedro. Eu sei de onde vem essa ideia. Eu já ouvi essa conversinha antes. Não vem de você, Pedro. Eu sei de onde vem essa ideia de evangelho sem cruz. Eu sei de onde vem essa ideia de poupe-se a si mesmo. Eu sei de onde vem essa ideia. Essa ideia, a sua mente não foi renovada pelo Evangelho. Esta ideia vem de uma mente que não foi renovada pelo Evangelho, vem de uma mente que não pensa nas coisas celestiais, não pensa nas coisas eternas. Essa ideia vem de uma mente que está presa no conforto terreno, nas coisas dessa terra, nas coisas dessa vida. Jesus detectou de onde vem a ideia. A ideia para trás de mim, quem? Satanás. Então, queridos, a conclusão desta conversa me traz muito temor. A conclusão dessa conversa, ela é dura. Fala aí, dura. Dura, ela é agressiva, porque parece que é assim que Jesus é para com essa ideia. A conclusão disso aqui é duro, é agressivo, mas preciso ser francos, irmãos, não tem como fugir dela. Não tem como fugir. A conclusão é essa aqui. Se segura aí. Evangelho sem cruz, evangelho sem entrega, evangelho sem renúncia, não provém de Deus. Não tem parte em Cristo. Não tem parte em Cristo. Não tem parte em Cristo. Um evangelho de muitas promessas, um evangelho de muitos benefícios, de muitas benesses, que não nos responsabiliza, que não nos chama a mudança de vida, que não nos chama ao arrependimento, que não nos chama a uma transformação, que não nos chama a renúncia, viu? Não é o evangelho de Cristo, não se sustenta em Cristo, não se sustenta nas Escrituras. Isso não é evangelho, isso não é evangelho. Um evangelho sem cruz não se sustenta em Cristo. É o primeiro ensino que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Fala para o irmão que está ao teu lado aí, fala aí para ele ficar animado, fala aí, lê o slide lá e fala para ele. Fala lá, ó, um evangelho sem cruz não se sustenta em Cristo. Não se sustenta em Cristo.
é fábula, é conversa para boi dormir. Não se sustenta, não tem parte em Cristo. Queridos, esta é a mensagem para a nossa geração. Esta é a mensagem para a nossa geração. Nós não podemos ser uma geração que se perde do evangelho pregando um evangelho. Se perde na igreja, dentro da igreja. Não podemos ser essa geração. Não podemos ser essa geração. Então aqui tem um ensino precioso para nós. Bom, Jesus já está nesse papo, começou bom, né? O papo, tu é, né, de revelação. Pedro, foi o Pai que te revelou. O assunto já desandou, né? Já virou uma exortação. E Jesus então vai aprofundar essa ideia de cruz. Jesus vai aprofundar esse assunto, e nós chegamos no texto de Mateus 16, o versículo 24. Glória a Deus pela vida da Manu, que está mandando bem lá nos slides. Ele disse assim, ó: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, faça o quê? Negue-se a si mesmo. E o que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Viu? Jesus aprofunda o assunto e diz o seguinte: não somente irei para a cruz, não somente estou indo para a cruz, mas todos quantos querem me seguir, também precisa tomar a sua cruz. Também precisa tomar a sua cruz. Esta cruz aqui é minha, mas também tem uma para você. Essa é a ideia, essa é a fala de Jesus. Essa é a fala de Jesus. Amém? Vamos fazer um teatrinho? Vamos fazer um teatrinho? Então, em dupla aí, define quem vai falar primeiro. Vai, definiu? Faz aí, uma dupla aí. Beleza. Então, fica tranquilo que é um teatrinho, tá certo? Então, fala pro irmão que está do teu lado. Fala pro irmão que está do teu lado. Fala assim: tem uma cruz para você. Fala firme para ele. Agora, você que escutou essa notícia, fala assim: glória a Deus. Que bênção, que bênção. Canta o hino para ele. Canta o hino para o irmão. Pode passar, Manu. Canta o hino para ele. Fala assim, ó: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu amo a mensagem da cruz. Fala para ele. Eu amo a mensagem da cruz. Levarei eu também a minha cruz, até um dia que eu troco ela por uma coroa. Amém? Amém? Amém, queridos? Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem do Evangelho. É este Evangelho que chegou a nós. E isto que cantava os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu irei proclamar. É isso, meu irmão. O Evangelho, o Senhor nos prosperou, graças à fidelidade dos nossos avós, bisavós, nossos pais. Não pode ser no nosso dia que vai surgir um outro Evangelho. Um Evangelho que não é poder de Deus, um Evangelho que não salva, não pode ser na nossa geração. Não podemos ser marcados por isso. Não podemos. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos: esta cruz é a minha plataforma de triunfo, mas eu não vou triunfar sozinho, eu não vou conquistar sozinho, eu tenho uma cruz para você, eu tenho uma plataforma de triunfo para você também. Nós vamos triunfar juntos, eu venci, você há de vencer também. Toma a sua cruz e siga-me, que a gente triunfa juntos. É essa a ideia do Evangelho, queridos. Esta é a ideia do Evangelho. Então, como igreja brasileira hoje, está tudo muito bom. A gente tem sofá para sentar, a gente tem decoração, ar-condicionado. Aqui ainda não, mas vai vir em nome de Jesus. Cadeiras confortáveis, temos muita coisa bacana. Estacionamento para os nossos carros novos, carros bacana. Mas viu, ainda que bom, está tudo muito legal. Mas ainda há uma cruz, ainda é necessário renunciar ao mundo. É necessário. Não há evangelho sem cruz, meu irmão. Não há evangelho sem cruz, não há triunfo sem renúncia, não há conquista sem entrega. Ainda é necessário morrer para o mundo, morrer para nós mesmos. É necessário. E olha para mim e faz um sorriso. Grandão, mostra bastante dente. E a gente faz isso tudo. Renuncia, morre para o mundo com alegria.
Com alegria, porque o Senhor é maior, o Senhor é um tesouro muito maior. Fazemos com desprendimento, com prontidão e com alegria, porque essa cruz, eu amo esta cruz. Eu amo, eu sou apaixonado por esta mensagem. Essa é a mensagem de vida. Esta é a mensagem de vida, de vida. Então, o primeiro ensino para nós é evangelho sem cruz, não se sustenta em Cristo. Nós vamos agora, vou ler um texto, e aí a gente traz o segundo ensino da noite. O texto de Lucas, o capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 27. Eu fico empolgado, deixa eu dar uma respirada. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Olha que bênção, fala para o irmão que está do teu lado, a igreja encheu. A igreja encheu, rapaz. Via pregando, tinha lá uns gatos pingados, né? E agora nesse dia deu tudo certo. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: lá vem a pregação de Jesus. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Dá uma pausa aqui. Jesus não está desfazendo dos laços familiares. Jesus está colocando uma ordem de prioridade nas nossas vidas. O que ele está dizendo é que ele tem que ser alvo do nosso maior amor. Amém? Ame o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas. Amém? É isso. É um conceito que a gente já tem. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, o que diz lá o texto? Não pode ser, fala forte, não pode ser meu discípulo. Viu? Se não pega a cruz, se não toma a cruz, se não carrega a cruz, não pode ser discípulo. Não pode ser discípulo. Fala para o irmão que está ao teu lado, não pode ser discípulo. Não pode ser discípulo. Não pode. E aqui a gente chega no nosso segundo ensino. O nosso segundo ensino. A cruz não é opcional. Não é opcional. Todo crente genuíno, verdadeiro, precisa passar pela cruz. Não existe discípulo sem cruz. Não existe discípulo sem renúncia. Não existe discípulo que não morre para esse mundo. Não existe discípulo que não morre para si mesmo. Não existe discípulo governado por si mesmo e pelas suas próprias vontades. Não existe. Não é discípulo. Não é discípulo. Não é eu que estou falando. Não se ofenda. É a palavra do Evangelho. É a palavra do Evangelho, é o Evangelho, é o genuíno Evangelho. Irmãos, acorda aí, viu? Pode ser membro da igreja, pode ser membro de uma instituição, pode fazer parte, pode ser um simpatizante, pode estar envolvido em muita coisa, mas conforme essa palavra de Jesus, sem cruz, não pode ser discípulo. Não pode ser discípulo. Sem renúncia, sem morrer para si mesmo, sem arrependimento, sem mudança de vida, sem transformação, não pode ser discípulo. Pode ser membro, inclusive, da nossa igreja. A gente espera que todo mundo mude de vida. Pode ser membro da igreja do pastor Gil. Pode. Mas não pode ser discípulo de Jesus. Não pode ser discípulo de Jesus. A gente espera que nós venhamos ser uma comunidade de discípulos de Jesus. É isso. Então, isso me choca muito, porque nós podemos, queridos, nos nossos dias, ser um povo bonito, fala aí, glória a Deus. Glória a Deus. Um povo bem cuidado, bem tratado, um povo rico, bem sucedido, que está num ambiente descolado, com estruturas espetaculares, que vive a realidade de gente chegando a cada dia. Nós a igreja pode estar bombando de gente chegando a cada dia, pode estar viralizando na internet de uma forma positiva e não por escândalo, pode estar acontecendo isso tudo. A gente resume isso tudo assim, a gente pode estar bonito, bem ajeitado e bombando mesmo, mas queridos, mesmo assim, podemos não ser, tendo tudo isso e ainda podemos não ser uma comunidade de discípulos. Uma comunidade de discípulos. Pode estar bombando, pode estar tudo legal, bacana, louvor legal, tudo legal mesmo, gente chegando, aquele ambiente eufórico e animado, mas mesmo assim, não ser uma comunidade de discípulos. Porque o que define um discípulo
Não é o que ele tem, não é o que ele ostenta, mas o que define um discípulo é o que ele renuncia para ter Cristo. É isso, é isso. Então, não tem problema nenhum em ter templos decorados, a gente tem aqui também, e a gente vai trabalhar para isso melhorar, não tem problema em prosperar, não tem problema em nada disso, mas precisa ficar bem claro para nós precisamos sempre estar prontos de uma forma genuína e rápida para renunciar a isso tudo para ter Cristo. Amém? Amém? Se o telão atrapalha o que a gente faz, a gente desliga. Se as luzes, a gente apaga. A gente apaga tudo. O microfone atrapalha, a gente prega sem ele. Mas para ter a presença de Cristo, nós precisamos ter Cristo. E o apóstolo Paulo é estarrecedor essa mensagem do apóstolo Paulo. Filipenses 3, do versículo 7 até o versículo 9. Paulo está falando da performance. Paulo, nos versículos anteriores, está falando de um ministério performático. Ele está dizendo o seguinte, que se tinha alguém que tinha glamour, que tinha respeito, que tinha honra, que tinha tudo, era ele. Mas olha o que Paulo faz. Olha isso. O que define um discípulo não é o que ele tem, não é o que ele ostenta, mas o que ele renuncia para ter a Cristo. É isso, vem comigo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Amém, amém, amém. Esse é o Evangelho, este é a proposta do Evangelho. Eu renuncio para tudo, para ter Cristo, porque eu encontrei um tesouro maior, insuperável, inigualável, sem igual, sem igual. Esta é a mensagem do Evangelho. Nós não podemos, amados, ser uma geração que alivia isso. Não podemos. Não podemos de forma alguma. O que é legal, né? Eu te provoquei quando no início, no texto de Lucas, do capítulo 14, versículo 25, né? E fala que uma grande multidão, põe para nós lá, Manu. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, bem no dia que a igreja encheu. Não é? Bem no dia que a igreja encheu. O que vamos pregar no dia que a igreja encheu? Não é? O pastor, a igreja encheu. Quem que vai pregar? Eu trouxe meus convidados, eu trouxe bastante convidados, e eu estou muito preocupado. Quem que vai pregar? Qual que é o tema da mensagem? Você pode nos antecipar? Não, é importante que tenha uma pregação mais suave, para não assustar as pessoas, para que as pessoas possam voltar outras vezes. Queridos, vamos ver como que Jesus, vamos ver qual que foi a atitude de Jesus diante, no dia que a igreja encheu, Jesus tomou cuidado, presta atenção nisso. O dia que a igreja encheu, Jesus tomou o cuidado de dar a oportunidade a todos que estavam ali presentes. Jesus deu a oportunidade deles serem discípulos e não apenas plateia, e não apenas ouvintes ou simpatizantes. Jesus deu a oportunidade de todos serem discípulos, e ele lhes apresentou o quê? A cruz. A cruz. Todos ali saíram com a oportunidade de se tornarem genuínos discípulos de Jesus. Jesus lhes apresentou a cruz. Então, queridos, aqui é um ensino precioso para nós. Jesus não está encantado com a multidão. Jesus não está encantado com os likes. Jesus não está encantado com os simpatizantes, com apenas seguidores. Jesus está atrás de quê? Discípulos. E talvez esses sejam poucos. Nós esperamos que sejam muitos. Nós esperamos que muitos sejam impactados pela mensagem do Evangelho e tome a sua cruz. Mas o Senhor Jesus está atrás de genuínos discípulos. Logo no primeiro dia, logo na pregação do dia que a igreja encheu, o Senhor Jesus se apressou a apresentar para eles a cruz, a plataforma de triunfo, a plataforma de vitória e de conquista. Amém? A gente chega no nosso terceiro ensino.
que é esse aqui, ó. Adiar o encontro com a cruz. Adiar o encontro com a cruz é evitar o melhor de Deus na nossa vida, na vida daqueles que nos ouvem. Não dá para adiar, irmão. Não dá para esperar um dia melhor. Não dá para esperar, não, ele vai amadurecer mais. Não, eles precisam amadurecer com o conceito claro e genuíno da cruz de Cristo Jesus. Do genuíno evangelho. Não fala por irmão que está do teu lado aí, a cruz é inevitável. É inevitável, a cruz é inevitável. A cruz é inevitável. Não dá para adiar, porque adiar atrasa o processo. Atrasa o processo. Vamos à cruz. Vamos abraçar a cruz. Vamos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo Jesus. O Mateus, o capítulo 16, do 24 ao 25, fala desse processo de evitar a cruz. Evitar a cruz. A parte do 24 a gente já leu, vou ler de novo. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai acontecer o quê? A perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, o que acontece? A encontrará. Está aí a loucura do evangelho. Queridos, fugir, evitar a cruz é o mesmo que tentar se salvar por meios próprios. Por meios próprios. Evitar a cruz, fugir da cruz, é tentar um triunfo sem Cristo. Vira por mão e fala assim: vai dar ruim, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai quebrar a cara. Não vai dar certo, não vai dar certo. Abraça a cruz. Abraça a cruz. Viva a loucura da cruz. Eu quero te fortalecer na fé com o seguinte entendimento. Qual é a primeira grande entrega de uma pessoa a Cristo? Qual é a primeira grande entrega? O que você entregou no dia que você aceitou Jesus? O que? Fala. A vida. A vida. Vida. Tem algo mais que a vida? Não, eu entreguei tudo, eu entreguei a vida. Tem algo mais precioso que a vida? Não, você entregou a vida. Amém? Amém? Todos aqui já entregaram, vou dar uma oportunidade. Hoje de manhã em Jaguariúna dei a oportunidade. Pensei que tinha só crente na igreja. Não, tinha gente que quis entregar a sua vida ao Senhor. Amém? A primeira grande entrega foi a nossa vida. Se recorda aí, irmão, o dia que você entregou a sua vida ao Senhor, como é que você estava? Quebrado? Alguns bem quebrado, não é? Mais do que arroz de terceira. Aí a minha filha falou: pai, você precisa melhorar isso aí, porque eu não sei o que é um arroz de terceira. Eu falei assim: eu vou comprar um para você ver o que é um arroz de terceira. Quebrado. Outros estavam aparentemente bem, mas interiormente quebrado. A verdade é que chegamos a Cristo com a nossa vida, de alguma forma, em frangalhos. E você entregou aquela vida ao Senhor. E o que aconteceu com você? O Senhor recebeu aquela vida. O Senhor recebeu a tua oferta. O Senhor recebeu o governo da tua vida. E Ele transformou a tua vida. E o que aconteceu com você? Você foi abduzido dessa terra? Você sumiu da terra dos viventes? Não. O que aconteceu com você? O Senhor te devolveu uma vida nova. Fala comigo: vida nova. Vida nova. Vida nova. Perdeu, renunciou, entregou para ganhar algo novo. Para você escrever uma história de vida nova, agora debaixo da liderança do Senhor, debaixo da liderança do Espírito Santo. Meu irmão, essa é a loucura do Evangelho. Este é o benefício da cruz. Esta é a bênção da cruz. Quem participa da cruz com Cristo também experimenta do triunfo com Cristo. Com Cristo. Então eu tenho uma pergunta muito empolgante para você. Quantos querem triunfar com Cristo? Pode falar amém, pode falar amém. Quantos querem as bênçãos de Cristo? Quantos querem a bênção de desfrutar da companhia de Cristo? Amém. A bênção vem agora. Sabe o que é? Morra para si mesmo. Morra para esse mundo. Morra para si mesmo, morra para esse mundo, agarra a sua cruz e siga Jesus.
Agarra a tua cruz apaixonado por ela. Faça como os nossos avós. Sim, pastor, que pregação dura. Não, não. Faça como os nossos avós. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu vou proclamar. Eu vou abraçado nisso até o fim dos meus dias. Eu vou gastar a minha vida pregando este evangelho, que é poder de Deus, salvação que me alcançou e tem alcançado os meus irmãos. Ela precisa alcançar outros. Nós não vamos pregar um evangelho raso, um evangelho que não transforma, um evangelho que entretém, um evangelho que apenas diverte, que apenas alegra, que as pessoas apenas saem animadas, mas sem nunca experimentar transformação. Não. Eu amo a mensagem da cruz. Se apega à cruz, siga Jesus. A caminhada com Ele é suave. A caminhada ao lado dele, o fardo é leve, é levinho, é levinho. Até o dia em que a gente troca essa cruz pela coroa, a coroa daqueles que foram fiéis até a morte. Amém, amém, amém. O que acontece, meu irmão? Eu encerrei. Mas, e para aqueles que desprezam a mensagem da cruz? Aqueles que desprezam, que rejeitam a mensagem da cruz, é impressionante. Rejeita a mensagem da cruz, começa a dar coceirinha no ouvido. É impressionante. Tem uns crentes que ficam coçando, você já sabe, está rejeitando a mensagem da cruz. Começa a dar uma coceira no ouvido e eles começam a dar ouvido aos falsos ensinos. Parece que assim, parece que Deus entrega para viver uma mentalidade reprovada. E Deus os entregou a uma mentalidade reprovada. Sabe que rejeita a cruz, começa a se fascinar pelos enganadores, pelos falsos ensinos, pelos encantadores de plateia, pelos pregadores de fábula. É impressionante. Que Deus nos livre disso. Sabe qual que é a libertação para o engano desse tempo? Paixão pela cruz. Paixão pela cruz. O que nos liberta dos enganadores, dos falsos ensinos, dos falsos profetas, dos encantadores de plateia, dos contadores de fábulas, que as pessoas ficam hipnotizadas. Sabe o que nos liberta disso? Paixão pela cruz. Amém? Que sejamos uma comunidade de discípulos que ama a mensagem da cruz, que vive essa mensagem, que encarna essa mensagem e que levemos essa mensagem até o dia final. Amém? Espero que estejamos todos juntos pregando esta mensagem. Todos juntos pregando essa mensagem com alegria, porque cruz é um lugar, é uma plataforma de triunfo. O Senhor não triunfou sozinho, o Senhor disponibilizou a oportunidade a mim e a você de triunfarmos com Ele. Amém, amém. Vamos orar, vamos tirar um tempo de oração. Eu não sei qual é a